Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Ao seu horário que você vai escutar essa mensagem. Essa semana nós estamos falando sobre capítulos e versículos iguais. Porém, em livros diferentes, desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver várias referências bíblicas, vários livros, mas sempre o capítulo e o versículo de mesmo número. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 2, capítulo 9, versículo 9. A última mensagem nós falamos sobre o capítulo 12, versículo 12. Hoje nós vamos falar sobre capítulo 13, versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. E o assunto que nós vamos abordar hoje é algo extraordinário. Amor. E eu sempre convido você, né? Para você ler o capítulo todinho. Eu leio sempre aquele capítulo, aquele versículo do mesmo número. Aonde ali eu encontro, eu vejo que ali é como se fosse o versículo áureo. É como se aquele versículo fosse a chave de todo o capítulo. Mas a gente precisa comentar um pouco e ler todo o capítulo. Nós vimos lá o capítulo 11, não foi? De Hebreus, que fala sobre os heróis da fé. Então o capítulo 11 todinho é só falando sobre os heróis da fé. O capítulo 12 também foi muito bom, né? Agora o capítulo 13, eu quero dizer a você o seguinte: você quer saber o que é o amor? O que é o amor? Qual a importância do amor? Se não fosse o amor, nada adiantaria. Se você começar a ler todinho, do versículo 1 até o 13, esse capítulo 13 só tem 13 versículos. Eu quero exatamente falar sobre o versículo 13, porque é isso que nós estamos fazendo, né? Pegando o capítulo e o versículo de mesmo número. E o versículo 13 diz o seguinte: porém, existem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Existem três coisas, mas o maior de todos é o amor. Você está vendo que Paulo está dando ênfase ao amor, e ele comenta sobre o amor, ele fala tantas coisas sobre o amor. Se você fizesse isso, mas se não tiver amor, não adianta. Se você der tudo que você tem aos pobres, mas se não tiver amor, não adianta. Se você der o seu corpo para ser queimado, se você não tiver amor, isso não adianta. Que nós possamos refletir a importância do amor. Foi exatamente por causa do amor de Deus, foi por causa do amor de Deus por nós, que Ele mandou Jesus Cristo, seu Filho, para pagar os nossos pecados. Foi por amor. Deus nos amou primeiro. Mesmo quando ainda éramos pecadores, Deus já nos amou. E Ele não precisava provar que nos ama, não precisava. Mas Ele fez questão de dizer assim: olha, eu te amo, pessoal. Como é que diz lá João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou todo mundo de tal maneira, que foi capaz de dar seu único filho por amor a nós, para morrer em nosso lugar e pagar os nossos pecados. Então, a carta que Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Porém existe a esperança, a fé e o amor. Nós devemos ter essas três coisas, né? Esperança, fé e amor. Aí ele diz: mas o maior de todos é o amor. Leia 1 Coríntios capítulo 13. Leia o capítulo todinho. Leia, releia, você vai ver Paulo mostrando como é o amor, como é que ele se caracteriza. Porque não é fácil demonstrar amar. É fácil dizer eu te amo. É fácil, né? Que sai da boca, eu te amo.
Mas demonstrar como Deus demonstrou é difícil. Dar o seu único filho para morrer em nosso lugar, pecadores. Reflita. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz que o maior de tudo é o amor. Porque sem amor, nada adiantaria. Até a próxima mensagem. E o povo de Deus diz: amém.